Vamos lá! O capítulo começa com Saitama e Tatsumaki na capa com as roupas do capítulo passado. Os dois se olham com Saitama querendo ir embora para casa, enquanto Tatsumaki parece olhar com outros olhos pro careca. A frase que marca a capa é sobre não gostar, mas se importar. Um texto que combina perfeitamente com esses dois. Vemos então a associação de heróis tentando entender o que está acontecendo perto deles, identificando uma super energia novamente nas redondezas. O chão começa a tremer, sendo sentido por Ar e Forte, que estavam internados na ala médica. Então, um impacto monstruoso acontece perto da janela do quarto deles, bem do lado de fora. Forte então observa Saitama lutando e fica incrédulo com o que estava vendo. E a única frase que consegue soltar é uma pergunta sobre o que o careca estava fazendo naquele local. Saitama olha para ele e pergunta se está melhor, e o careca continua dizendo que precisa que ele continue descansando, e parte em uma velocidade absurda, deixando Forte com o olhar de quem estava vendo um fantasma. E ele estava literalmente vendo porque o Saitama estava lutando contra uma monstruosidade que estava rolando no deserto, na qual ele não fazia a mínima ideia do que era. Só que assim que o Forte vê o Saitama em ação, pensando ali em sua vingança que nunca seria realizada, o Forte acaba pensando no famoso "é melhor deixar quieto". Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 182 do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, seguimos aqui finalmente com o findar dessa pequena saga de Saitama, Tatsumaki e Fubuki, né? Um capítulo um pouquinho maiorzinho pra gente analisar, mas estamos aqui pra falar sobre esse finalizar. Tem muitas coisas interessantes pra gente conversar ainda, mas tem bastante detalhes importantes pra vocês realmente prestarem atenção. Então, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ajuda o canal do Geek Brasil a ficar cada vez mais forte, se inscrevendo, dando um like e compartilhando esse vídeo com seus amigos também, pra continuar fortalecendo ainda mais o canal. Voltamos com o grupo Fubuki chegando na superfície, vendo o confronto de Saitama e Tatsumaki, se questionando o tamanho da força da heroína de classe S. O grupo Fubuki fica paralisado com a pressão dos poderes emitidos no deserto por Saitama e Tatsumaki. E assim, eles se perguntam o que a associação estava fazendo e que não havia ninguém realmente perguntando se eles haviam entendido a situação em que todos estavam. Tatsumaki então surge perto deles fazendo um rasante, pensando que ficou tão empolgada que julgou mal o limite do poder. A heroína fica irritada por não ter conseguido subjugar o Saitama ainda. O narrador então fala que para Tatsumaki nunca havia aparecido alguém para lutar contra ela de igual para igual, somente em um combate mortal. Para Tatsumaki não existe ninguém que consiga lhe acompanhar. E por isso que quando Saitama disse que podia aguentar todo o seu poder, ela ficou empolgada. Então, Tatsumaki achou a luta contra o Saitama algo divertido, e que por muito tempo acreditou que o único que poderia lhe dar essa felicidade seria o Blast. Tatsumaki, pensando consigo mesmo, diz que precisa acabar com a luta naquele momento, enquanto o narrador termina dizendo que os homens estranhos que aparecem para lutar contra ela, vêm e vão, estava na hora do Saitama ir embora. A heroína se transforma e começa a criar um mar de terra, formando dois tubos como uma onda, para massacrar o careca que corria dela em um quadro absurdo do Murata. Só que o Saitama não é rápido o suficiente e é engolido pela onda de Tatsumaki. Mas isso não dura nada. O careca se levanta dando um soco na terra, quebrando toda a parte que havia ali soterrado. Ela fica incrédula de como o Saitama saiu ileso dos seus ataques e Tatsumaki começa a mostrar que está ficando exausta. Saitama então pergunta se a Jéssica já tinha acabado, dizendo para ela não ser muito dura consigo mesma. O careca então pede para que agora ela o escute, mas Tatsumaki não quer lhe ouvir e começa a gritar com ele, mandando-o calar a boca e dizendo que não precisa que o Saitama se preocupe com ela. Tatsumaki manda seu poder para cima do careca e consegue fazer o Saitama flutuar.
o que lhe faz ficar feliz, mostrando que isso era ótimo. Só que o peso do Saitama quebra a heroína, que não consegue levantar o careca nem acima da sua altura. Tatsumaki fica incrédula que a energia que estava aplicando no careca poderia mandar qualquer um para o espaço sideral. Saitama pede para Tatsumaki não ficar nervosa e diz para ela que ele não é o inimigo da personagem, e ela manda-o calar a boca mais uma vez, enquanto faz mais força para mandar o careca para o espaço. Só que não mexe ele nem mais por 1 centímetro. Tatsumaki tenta falar algo, mas não consegue. Então, o careca diz que Tatsumaki leva suas relações muito a sério. O careca continua dizendo que a única razão pela qual está fazendo tudo isso é porque ele queria mostrar o poder de um mero conhecido da Fubuki. Dessa forma, os poderes da Tatsumaki são esgotados e ela cai de joelhos no chão, se lembrando do seu passado com Blast quando recebe a mensagem de que nunca deveria esperar o socorro vir em sua direção. Então, temos mais detalhes inéditos do flashback da Tatsumaki, ouvindo de Blast que precisa proteger sua família. Assim, ainda criança, entende que precisa buscar e proteger Fubuki, chegando no quarto da garota com elas ainda crianças. Vemos um quadro da Tatsumaki sendo recebida por vários senhores como o Apollo, e a heroína mata a todos. A heroína fica cheia de sangue e assusta Fubuki, fazendo os poderes da sua irmã começarem a despertar, enquanto a garota mais nova pedia para Tatsumaki se afastar. Ela então cai para dentro de si, pensando que tudo que Fubuki teve como um destino cruel foi culpa dela e que ela possui a responsabilidade de proteger sua irmã. Então ela se vê novamente como uma criança de joelhos atrás de Blast e tenta correr atrás do herói. Ela diz para ele lhe esperar e para não deixá-la sozinha naquele lugar. E o narrador então fala que Blast foi o único herói que olhou para Tatsumaki e lhe deu liberdade. E então ela começa a pensar que o herói lhe aceitaria se fosse muito forte, e que assim mostraria à heroína uma maneira melhor de se viver. Tatsumaki então chama pelo Blast e diz que fez o seu melhor, mas mesmo assim o seu melhor não está funcionando. E chorando, ela diz que odeia quando as pessoas sentem medo dela. Mas a pequena confessa que faz as pessoas sentirem medo, porque tem medo que as pessoas voltem a ser como era antes na sua infância. Tatsumaki começa a chorar mais e mais e pergunta para o Blast o que deve fazer. Então ela vê o sorriso do herói, mas não consegue ver o seu rosto porque ele brilha demais. Então o Saitama surge na frente dela. Bom, definitivamente eu gostei da mudança que teve da webcomic pro mangá, né? Como já tinha dito pra vocês, o flashback que ela teve ali com o Blast acontece na webcomic nesse exato momento. Só que, como a gente viu no mangá, a gente percebe que esse flashback aconteceu ali na batalha com a Psychos, né? Esse flashback foi adiantado na batalha da Psychos e aqui a gente tem uma complementação desse flashback ali pela heroína. Agora, a gente pode perceber que esses detalhes aprofundam ainda mais a mensagem que o Blast deixou na mente dela quando foi libertada. Praticamente o One e o Murata estão passando o ponto para nós que o Blast da webcomic e o do mangá parecem ser personagens diferentes. A forma e o ponto como isso pode ser sacramentado nessas direções. O que põe um destaque para mim que aqui, essa forma desse endeusamento do Blast, tanto para o Mask quanto também para a Tatsumaki, mostram para nós que alguma coisa pode estar de estranha ali com o personagem. A forma realmente como o Blast tem essas características, esse jeito misterioso, talvez realmente coloque o personagem nessa situação, nesse endeusamento que a gente levantou essas questões durante essa semana. Então vemos que a heroína havia desmaiado e acordou com Saitama lhe perguntando se estava tudo bem e pergunta se ela estava fora de si. Saitama diz que deixaria Tatsumaki sozinha quando ninguém estivesse por perto, mas com as habilidades dela, ela não consegue se conter. O careca diz que não sabe que tipo de treinamento de telecinese que ela tem feito, mas que ela tem se esforçado e muito, e ele está impressionado. Tatsumaki fica meio sem graça, dizendo que não precisa que o Saitama diga isso a ela. O careca fica meio irritado com a fala da heroína e diz que se ela pode ficar ainda com ódio disso, então está tudo bem com a baixinha.
Saitama se abaixa e diz para ela que vai apenas dizer o que pensa e vai embora depois disso. Ele começa dizendo para Tatsumaki viva a sua vida como quiser, mas que ao fazer isso não saia por aí quebrando as coisas das outras pessoas, ao se meter em alguma confusão ou combate, o que deixa a Tatsumaki meio para baixo. Só que então o Saitama diz que é assim que ele pensa que fazem dos heróis um herói, a motivação para se agarrar a isso. Ele então coloca a mão em sua cabeça, encerrando a sua fala, deixando a personagem totalmente sem jeito. Então o careca se vira e começa a ir embora. Mas a Tatsumaki pede para ele esperar um pouco. Só que quando a heroína falaria algo, Fubuki chega com uma cara extremamente nervosa, como se tivesse pego o Saitama traindo ela com sua irmã. Fubuki diz que deixou os membros do seu grupo para trás, que sua irmã esteve certa esse tempo todo e que agora lutará ao lado apenas de Tatsumaki. A pequena fica feliz com isso, mas diz para Fubuki que os companheiros dela parece que não entenderam o recado. Assim, quando Fubuki olha para trás, vê seu grupo quase todo atrás dela, tentando lhe alcançar. Tatsumaki emite uma pressão absurda do seu poder que faz todos tremerem na base. Eles ficam com medo, mas não retrocedem, enquanto Eilish toma a iniciativa e se juntando com Lily e Mountain App gritam, pedindo para que Fubuki permita a eles servirem ela mais uma vez. Eles prometem ficarem mais fortes, abaixando suas cabeças, enquanto Tatsumaki ameaça massacrá-los. Mas Fubuki entra na frente e manda seu poder para cima deles, mandando-os para longe. Fubuki toma a frente pedindo para que sua irmã lhe permita lidar com o seu antigo grupo. Então, a heroína de classe B começa a humilhá-los, dizendo que eles são loucos, que eles vieram lidar com Tatsumaki, sendo que não conseguem ficar de pé com uma ameaça relacionada ao nível do seu poder, assustando os membros do seu antigo grupo, mas eles não desistem da sua mestre. Fubuki então ataca eles mais uma vez enquanto eles lutam para resistir, fazendo Saitama questionar o que a heroína de classe B estava fazendo. Saitama então questiona por que Tatsumaki não faz com o que ela quer então, já que ela faz tanta questão desse tipo, e ela apenas responde que isso não é problema dele. O careca então fala que antes da caça ao trabalho, ele não conseguia vencer nenhum monstro de nível lobo, antes realmente de começar o treinamento de força. Ele serenamente questiona que, mesmo que eles estejam fracos agora, quem sabe o limite que o grupo Fubuki pode chegar, e assim ele convence a Tatsumaki sobre seu ponto. Caraca, muito legal ver essa mudança da webcomic pro mangá, né? A gente percebe que na primeira edição o Saitama apenas convence a Tatsumaki na base da personagem lembrar o Blast nele, né? As ações e as semelhanças do Blast da webcomic para ali o Saitama faz a Tatsumaki desistir da ideia ali de exterminar o grupo Fubuki. Só que agora no mangá, a Tatsumaki desiste de massacrar o grupo, meio que tipo assim, observando que o Saitama um dia foi que nem eles. Observando ali que, talvez, quem sabe, por algum milagre, alguns deles ali poderiam chegar no mesmo nível do cara que conseguiu aguentar todo o seu poder. Tatsumaki entendeu que os personagens podem evoluir e que também pode depender dos outros, né? Então, ao mesmo tempo que o mais interessante disso é que quando ela dá a ordem ali, né? Provavelmente, na verdade eu tô dando spoiler um pouquinho da narração, mas vai ter uma ordem que ela vai dar pro grupo. E o ponto aqui que eu quero achar interessante é o fator de que a Tatsumaki, ela tá partilhando o cuidado com a Fubuki. Ela tá partilhando ali o cuidado que ela teria apenas, né? Que ela queria ter apenas com a sua irmã, mas ela tá partilhando a partir de agora esse cuidado com o grupo Fubuki e como isso é fenomenal, né? Como isso é algo legal e a forma como ela tá mudando a sua mente através das atitudes e do exemplo que o Saitama deu para ela. Tatsumaki então puxa sua irmã e diz que já chega dessa luta e que ela tinha vindo até o local para cuidar da Psychos e que já gastou muita energia com coisas desnecessárias. A heroína diz que, por hoje, todos sairão vivos por causa do careca e quando ela toca na cabeça do Saitama, ele mostra sua raiva por isso, pedindo para não tocá-la. Então, mostrando sua fúria estampada em seus olhos, Tatsumaki diz que jamais perdoará o grupo se algo acontecer com Fubuki. E eles acabam confirmando ali para Tatsumaki de que não falharão.
a heroína chama a atenção do Saitama, dizendo que o seu teste para ele não havia acabado. E diz que em breve testará ele novamente do nada. E pede para que ele esteja pronto e que seja grato por isso. Qual será o tipo de teste que a Tatsumaki vai fazer com o Saitama? Saitama faz uma cara de paisagem concordando com ela, mas pede para que a personagem nunca mais volte à sua casa. Fubuki fica intrigada por ver a sua irmã ouvindo a opinião do Saitama, e isso lhe espanta, enquanto todo o grupo fica impressionado com o careca. Saitama então se despede deles e vai embora, dizendo para a heroína de classe S se comportar, enquanto Tatsumaki também se despede dele. Assim, um dos membros do grupo Fubuki se aproxima da líder deles e diz algo que não podemos ler. Então, o capítulo termina.